Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 4 do livro Renúncia. Também quero pedir que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Isso vai estar me ajudando muito e faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas, certo? Se você também quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou ainda dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais algumas informações, certo? Dados os recados, vamos então para a segunda parte, a varíola. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. Dom Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado. Não seria razoável deixá-lo em Paris em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiram todos em sua companhia e, depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os misteres. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas Dom Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabara de sofrer se partisse com a obrigação de regressar mais dia menos dia. A seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-la até o fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada, a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitiria completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha conseguiram modificar-lhes as intenções. Foi assim que Jacques Davenport regressou ao lar, dali a 2 dias, com a promessa de Antero de conduzir a prima a Blois tão logo chegassem a um acordo com Dom Inácio. O velho educador, na intimidade, foi mais explícito com o rapaz. Insista nos seus propósitos, porque desejava que a Madalena tivesse a criança em casa dele. Antero demonstrou acatar-lhe o desejo. Nada obstante, o ciúme feroz que lhe corroía o coração, e assumiu o compromisso de acompanhá-la dali a 2 meses. Sentindo-se profundamente só, após o falecimento da mãe, Madalena Villamil repartia a existência entre os deveres domésticos e as orações na casa enlutada e silenciosa. Entretanto, não havia decorrido 1 mês sobre o triste desenlace quando a residência de Santo Honorato passou a partilhar das angústias imensas que começavam a pesar sobre a população parisiense. Reboara na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em reboliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal, e que haviam procurado socorro em Paris, sem qualquer preocupação pela saúde do povo. A terrível moléstia, trazida à Europa pelos sarracenos do século VI, era então o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia as suas características execráveis, e por isso mesmo suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas, enquanto a moléstia circunscrevia-se às moradas confortáveis dos mais abastados. Houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante.
Ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade de um dia para o outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento nos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da Cité e da Ville povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas, em face dos imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da rua Saint-Denis, da Pleitière e da Tixanderier. Criaturas míseras tombavam sem recursos junto do antigo local da Cruz Falbin. Arrabaldes como Santa Genoveva, Santo Honorato e Montmartre começaram a exibir quadros dolorosos. No bairro de Saint-Denis, ao longo da região tradicional da cerca de São Ladrés, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas. Issy, Montronge, Vincennes participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos Inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca no Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Courtly e Vanbrest organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. O êxodo foi iniciado com penosas características. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera-se ao conforto de Versalhes, rodeadas de sentinelas alertas. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Évreux, de Compiègne, de Auxerre, de Blois, assomadas de contagioso pavor. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte não fugiria à horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriram caridosamente suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro junto aos templos de Nossa Senhora, de São Jacques do Paço, de São Germano dos Prados. Abrigos generosos foram instalados pelas Filhas de Deus, na rua Motorguel. As autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste desenvolvia medidas enérgicas, com a colaboração da universidade, mas, dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20% e 30% em vez de 10%, como de outras vezes em epidemias anteriores. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras e por detrás das pústulas repelentes estava a deformação ou a morte. Não se encontravam médicos, nem outros serventuários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras carinhosas da extrema-unção. Cada casa atingida era marcada com um grande sinal vermelho na porta de entrada, por ordem dos superintendentes do serviço. O povo fazia oferendas espetaculosas nos altares dos templos. A igreja de Santa Oportuna estava repleta de devotos, dia e noite, a reclamarem milagres. A plebe parecia alucinada. Os homens de ideias liberais eram acusados de provocadores da peste, então ávida como um castigo do céu, e a multidão pedia que eles fossem queimados no forno do mercado dos porcos.
Sucediam-se procissões e exorcismos. Numerosas famílias dispunham dos bens a qualquer preço e dirigiam-se para os portos do Atlântico, a caminho da América do Norte. Nas ruas, todas as cenas de funerais eram pungentes e dolorosas. De quando em quando surgiam mulheres loucas, em penosa algazarra, obrigando os gendarmes a medidas mais violentas. Entretanto, o mais monstruoso em tudo isso é que alguns agonizantes estavam sendo sepultados antes do derradeiro sopro de vida. Quase todas as atividades da ordem pública, nessas lamentáveis circunstâncias, estavam afetas a homens indignos, que assalariavam o esforço de truões sem escrúpulos. Não eram poucas as casas nobres depredadas em seus tesouros. Valia-se, então, do terror para extorquir e abusar. Muitos crimes, nessas condições, foram perpetrados na sombra, com plena segurança de impunidade. Nos cemitérios improvisados, nas planícies e nas aldeias próximas, não era difícil ver um ou outro moribundo atirado à vala comum entre gemidos. O soberano dera ordens para que fossem contratados homens honestos para os serviços, mas os operários mais honrados não haviam acorrido, permanecendo na tarefa gigantesca de salvação da própria família. Trabalhadores boçais e embriagados tinham permissão de invadir as residências marcadas com sinal fatídico, a fim de remover cadáveres ou doentes graves para os núcleos da Rua do Forno. Essa vaga imensa de provações coletivas abrangeu a residência de Santo Honorato, num véu de tristezas e preocupações infinitas. Madalena, mal se refizera do golpe sofrido com a perda de sua mãe, mantinha-se em atitude quase indiferente, incapaz de ponderar a gravidade do perigo que os ameaçava. Mas Dom Inácio e Antero estavam aflitíssimos. Como acontecera ao grosso da população, os vilamios só vieram a conhecer a terrível realidade quando já sitiados por numerosos casos na vizinhança. Depois de muito confabular, tio e sobrinho resolveram a mudança para os subúrbios de Versalhes, sem perda de tempo. Era inútil procurar a zona de arrabaldes parisienses. A moléstia espalhara-se por todos os recantos. Apenas Versalhes poderia oferecer alguma segurança, pelo grande número de guardas que obrigavam os retirantes a tomar o rumo de Evreus, para não infectar a zona destinada às figuras mais importantes da corte. Antero poderia obter concessões, em vista de suas ligações com os funcionários de relevo. Não havia como hesitar nas medidas urgentes. O sobrinho de Dom Inácio saiu à tentativa, mas tamanhos eram os obstáculos que só conseguiu o que pretendia após esfalfantes trabalhos de 5 longos dias. Conseguida a casinha modesta que os poria a salvo, o rapaz voltou a Paris para conduzir os familiares. Mas a primeira surpresa dolorosa esperava-o qual espectro de amarguras inevitáveis. Na véspera, uma das antigas servas de Dona Margarida, de nome Fabiana, caíra de cama, com febre alta e todos os sintomas graves da epidemia. Dom Inácio sentiu imenso alívio com o regresso do sobrinho, a fim de assentarem as medidas salvadoras indispensáveis. Em vão, Madalena rogou que encarassem a situação sem pavor, insistindo mesmo para que Fabiana fosse guardada discretamente sob seus cuidados. Dom Inácio divergiu da filha, ao mesmo tempo que Antero retrucava. É impossível, Madalena. A situação e o momento não comportam condescendências a título de generosidade. Chamarei os encarregados do Serviço de Saúde Pública a fim de remover a rapariga para os centros de socorro, mesmo porque só nos falta o carro para Versalhes. Ela esboçou um gesto de mágoa e sentenciou. Mas esses funcionários são homens insensíveis e cruéis. Que fazer, filha? Atalhou Dom Inácio, tentando convencê-la de vez. Antero tem razão.
E, além de tudo, se esses homens são, por vezes, grosseiros e intratáveis, representam um contingente único de que dispomos e não seria lícito desprezá-los. E se fosse um de nós o necessitado? Interrogou subitamente a jovem, num ímpeto de salvar a antiga serva de sua mãe. Os dois perceberam o alcance e significação da pergunta. Entreolharam-se admirados, mas Dom Inácio, dando a entender que não podia aprovar qualquer indecisão naquele momento, exclamou para o sobrinho resolutamente: Não podemos divagar. Vai chamar os homens para a remoção da enferma e, se possível, traze contigo a carruagem que nos leve. O rapaz não vacilou. O velho fidalgo, agora só com a filha, fazia-lhe sentir a gravidade do perigo e frisava a nobreza da sua intenção. Madalena concordou. Era o genitor que falava e não seria justo menosprezar suas afirmativas e determinações. Entretanto, não podia conter as lágrimas copiosas. Antero não se demorou muito. O serviço de assistência mandaria os homens naquela mesma tarde. A carruagem, essa é que não foi possível encontrar. Depois de leve refeição, saiu novamente num esforço supremo. Necessitava de um veículo que comportasse 4 a 5 pessoas. Todavia, a condução desejada não foi obtida em parte alguma. Quase à tardinha, voltou profundamente desconsolado. O tio, que se contaminara de lastimável pavor, procurou confortá-lo, mas alvitrou que se retirassem a cavalo no dia seguinte. Dom Inácio, profundamente impressionado com as cenas tristes da rua, suspirava por um meio de abandonar a cidade, de qualquer modo. A princípio, refletiu mesmo na possibilidade de partirem a pé, mas isso seria muito arriscar. Os caminhos estavam cheios de doentes sem lar, de fisionomias deformadas, estendendo as mãos horrendas e sujas à caridade dos fugitivos sãos. Antero aceitou a nova sugestão. Arranjaria cavalos para o dia imediato. Mal terminavam as combinações, chegaram os assalariados da assistência, a fim de removerem Fabiana para a Rua do Forno. A primeira medida foi lançar o tremendo sinal vermelho na porta. Dom Inácio sentiu-se mal com o atrevimento dos rudes enfermeiros, mas, por outro lado, considerou que partiriam no dia seguinte para Versalhes. Por que essa identificação na porta, quando vamos afastar daqui a única doente? Interrogou Antero, sem disfarçar a contrariedade que o assaltara. Sim, foi-lhe respondido. Retiramos a enferma, mas não sabemos se estamos afastando a enfermidade. Dom Inácio acolheu a resposta ao sobrinho com irreprimível espanto, mas calou-se na suposição de que, em breves horas, estaria respirando outros ares. Foi muito comovedora a despedida entre a esposa de Cirilo e a velha serva, que a havia acalentado quando menina. O genitor e o primo impediram Madalena de abraçá-la pela última vez, quando passava pela sala carregada por grosseiros condutores. A filha de Dom Inácio, no entanto, confortou-a com palavras amorosas, ditas em voz alta. Sensibilizada com aquela manifestação de carinho, Fabiana fez um esforço e falou com doloroso acento. Não chore, minha menina. Se eu sarar, voltarei da Rua do Forno para seguir seus passos, e se morrer, hei de encontrar minha senhora na eternidade. A jovem Madalena mal podia conter o pranto, apesar das observações quase ásperas do pai. A noite caiu, pesada e angustiosa. Logo depois de sair a serva, o velho fidalgo começou a queixar-se de prostração geral, com sensações dolorosas em todo o corpo. Daí a horas, explodia a febre devoradora, do período de incubação da enfermidade. Madalena e o primo rodearam-lhe o leito penosamente surpreendidos, ante as lágrimas da filha e as preocupações do rapaz. Dom Inácio ponderava com firmeza. Fiquem tranquilos, filhos. Esses sintomas não podem ser os da moléstia execranda. Acredito que a modificação do nosso alimento habitual
imposta pelas circunstâncias, tenha me prejudicado o estômago. Esta febre é natural. Mas os gemidos abafados, a transformação fisionômica devido à febre, não podiam enganar. A filha não conseguira dormir. O doente não conseguia acalmar a sede abrasadora. Em vão recorrera a calmantes e tissanas outras próprias da época. A manhã surgiu com alarmantes perspectivas. Depois de ouvir a prima, Antero procurou o quarto do enfermo, notando-lhe o profundo abatimento. Não te impressiones, amigo, dizia Dom Inácio num esforço heróico para conseguir a retirada de Paris. Creio que não poderei sair a cavalo, mas é possível que encontraremos algum carro ainda hoje. O sobrinho, comovido, procurou confortá-lo, prometendo acelerar as providências. Retirando-se, tratou de trocar ideias com a prima sobre o que poderiam fazer. Madalena não conseguia ocultar o pessimismo. Para ela, não havia dúvidas. Era positivamente a varíola em fase de incubação. E para que Dom Inácio não fosse transportado aos grandes centros de socorro, onde a promiscuidade parecia convocar a morte mais depressa, era imprescindível o máximo cuidado em vista da identificação da porta. Aquele sinal vermelho era inexorável. Preocupadíssimo, Antero voltou novamente a procurar condução para Versalhes. Tinha a impressão de que a moléstia seria benigna, uma vez tratada noutro ambiente, longe da pesada atmosfera de Paris. Todos os esforços foram em vão. Ansioso por atenuar os rigores da situação doméstica, procurou um médico que se devotasse ao tratamento do velho tio, mas debalde buscou valer-se dos seus conhecimentos e relações. Os que não estavam foragidos estavam prostrados, sem esperança. Disposto a alcançar qualquer recurso, demandou ao templo Magloire, onde o antigo sacerdote atendia aos pobrezinhos. O padre Bourget recebeu-lhe a solicitação com muito carinho. Já tivera bexigas noutros tempos, sentindo-se à vontade entre os doentes numerosos. Antero respirou. Era a primeira pessoa que lhe falava com sincera tranquilidade. O abnegado irmão dos sofredores acompanhou-o à casa cheio de inquietação. Examinou detidamente o enfermo que lhe seguia os menores movimentos com angustiosa desconfiança e acabou dirigindo-lhe palavras confortadoras, filhas do seu hábito de consolar a todos os aflitos. Em particular, contudo, dirigiu-se à jovem senhora e ao rapaz, dizendo-lhes: em caso como este, há que encarar os acontecimentos com o máximo de resignação e fé em Deus. Não devo ocultar-lhes que o doente inspira sérios cuidados. Além da varíola, perfeitamente caracterizada, há outros sintomas graves. Madalena quis inteirar-se de tudo, conhecer os pormenores, mas sentia-se impossibilitada de falar como desejava. Aqui virei 2 vezes por semana, concluiu o bondoso sacerdote. Antero e a prima queriam implorar que viesse mais vezes, que ficasse em sua companhia, mas, considerando que a cidade quase inteira estava ao abandono, calaram-se comovidos, certos de que seria pedir muito. A situação doméstica prosseguiu torturante. Quando menos se esperava, surgiam os rudes auxiliares do serviço de saúde, compelindo Antero a maior vigilância, para que Dom Inácio continuasse em casa às ocultas. Madalena desdobrava-se em sacrifícios silenciosos. Desvelada e carinhosa, quase não arredava o pé do leito do genitor, que piorava a olhos vistos. O velho fidalgo passava longas noites em franco delírio. Tinha frases estranhas, desconexas, induzindo a filha e o sobrinho a graves reflexões. Ao fim de uma semana, caiu a outra serva dos Villamil e no dia seguinte o lacaio apresentou os mesmos sintomas. Antero não vacilou e mandou remover ambos. Agora, como acontecia em grande número de casas nobres, ele e a prima
eram obrigados a executar os mínimos serviços caseiros. Durante 4 dias, os problemas domésticos foram solucionados satisfatoriamente, apesar dos sacrifícios que se impunham. No 5º dia, porém, Madalena experimentou os primeiros sintomas do mal devastador. Aflitíssima, comunicou ao primo o seu penoso mal-estar. O rapaz inquietou-se vivamente. Dispôs o apartamento contíguo ao do enfermo. Buscou tranquilizá-la, afiançando que sozinho se incumbiria dos trabalhos da casa. Ela aceitou o oferecimento de olhos molhados. Havia 2 dias que experimentava impressões orgânicas muito angustiosas e desejava repousar. Todavia, abstivera-se de falar-lhe a respeito, obediente ao imperativo de suas tarefas pesadíssimas. O rapaz, entretanto, não só por cavalheirismo, como pelo muito amor que lhe consagrava, consolou-a com as melhores mostras de carinho, que ela levou à conta de fraternidade sem mácula. Antero, disse preocupada, não ignoramos a gravidade do estado de papai, e não sei se chegarei ao mesmo estado. Não te acabrunhes, murmurou o rapaz solícito. Havemos de vencer a batalha. Tenhamos esperanças nos dias que hão de vir. Tenho orado com fervor, e não perderei a fé em Deus, acentuou a esposa de Cirilo convicta. A providência divina saberá a razão de nossas provas agudas, e somos bastante pequeninos para discutir os desígnios do Pai Celestial. 2 coisas, porém, te peço. Nesse interim, a voz se lhe embargara em soluços. Dize, Madalena, que não faria por ti, exclamou o primo, ansiando por confortá-la com toda a ternura que lhe vibrava a alma. Não me deixes à mercê dos carregadores de doentes, caso a febre me transtorne os sentidos, disse comovidamente, pois ignoro o que seria de mim na confusão das casas de assistência pública. E o outro favor é que mandes um emissário a Blois, chamando o tio Jacques de minha parte. Nunca te levarão para a rua do forno, disse o rapaz com firmeza. Ainda que eu também venha a adoecer, haveremos de encontrar um recurso. Quanto ao portador para Blois, é possível que não encontremos o mensageiro que vá e volte a Paris, mas poderei enviar uma carta ao professor Jacques por algum fugitivo conhecido. Madalena enxugou as lágrimas num gesto triste e sentenciou. Deus recompensará teus sacrifícios fraternais. Quanto a despesas, espero que Cirilo regresse da América, mais breve do que penso, e então... O rapaz cortou-lhe a palavra, murmurando, não fales em despesas. O dinheiro não deve entrar nos problemas condizentes à nossa paz e saúde. Naquele mesmo dia, Antero de Oviedo encontrou alguém que abandonava a cidade rumo de Blois, e a carta a Jacques Davenport foi encaminhada com boa remuneração e especial carinho. Daí por diante, o sobrinho de Dom Inácio multiplicou as energias próprias para atender às necessidades dos 2 enfermos, que lhe recebiam as demonstrações afetivas com profundo reconhecimento no olhar enternecido. O padre Bourget, em suas visitas periódicas, meneava negativamente a cabeça diante do velho fidalgo, cujo estado se agravava com prenúncios de morte. Na segunda visita a Madalena, o generoso sacerdote chamou o rapaz ao despedir-se e disse: Meu filho, todos os meus deveres nesta calamidade pública têm sido amargos e dolorosos. Eis que devo agora cumprir mais um. Antero fez-se lívido. A solidão angustiava-lhe o espírito. A princípio, esperou que Jacques ou Susana aparecessem dispostos a conduzir a enferma para Blois. Mas 8 dias já haviam passado da expedição da carta. Atormentado, procurou inutilmente as palavras com que pudesse alinhavar uma resposta ao sacerdote, quando este, notando-lhe a palidez, prosseguiu.
Não te deixes abater pelo desânimo. Deus conhece os filhos que o amam na tempestade de amarguras e é preciso amar o Todo-Poderoso, acatando-lhe a vontade justa. Apesar de nossos esforços, meu filho, não creio que teu velho tio possa viver mais de 2 dias. Quanto à jovem, somente se salvará porque Deus concede forças que não compreendemos aos corações maternos. Seu estado, porém, é melindroso e difícil. Tenho quase certeza de que ela se curará da moléstia terrível, mas não sabemos quando poderá levantar-se da cama. Antero de Oviedo sentiu funda revolta naquele penoso instante da vida. Embora reconhecido a boa vontade do sacerdote, experimentou um desejo forte de enxotá-lo com violência. Não haveria outras novas senão aquelas de angustiados vaticínios? Em outra ocasião, se estivesse diante de um médico, dir-lhe-ia pesados impropérios, mas a verdade é que ali estava rodeado pela varíola sinistra, sem amigos, sem ninguém. Mesmo assim, não disfarçou um gesto de profundo rancor e falou revoltado. Está bem, padre Bourget. Fico ciente de que o senhor nada mais tem a fazer aqui. O velho ministro da igreja contemplou o rapaz compadecidamente e saiu. Quando se viu novamente só, o moço espanhol entrou em funda meditação e chorou desesperado. Tinha dinheiro, dispunha de relações prestigiosas. No entanto, via-se privado das coisas mínimas da vida. De um lado, o velho tio, a quem considerava como pai, a franquear os umbrais da morte, sem o conforto de um médico à cabeceira. De outro lado, a prima muito amada, a eleita da sua juventude, na febre intensa que a fazia delirar, delindo-lhe o coração. Dona Margarida, amiga maternal de sua infância risonha, partira para sempre. Os servos da casa haviam saído, um a um, aos golpes da impiedosa enfermidade. Dom Inácio estava moribundo, conforme o afirmava o padre Bourget. E se Madalena também partisse para as regiões ignoradas do sepulcro? A esse pensamento, um frio cortante lhe dominou o coração. Ela era sua derradeira esperança. Por que suportar a permanência na França, se não por ela? A Espanha tinha outros muitos encantos que o chamavam com insistência. Entretanto, sentia quase prazer nos trabalhos pesados de Paris e Versalhes. Por isso, lhe dava a oportunidade de vê-la todos os dias. Não fosse a ternura da mãe adotiva, teria aniquilado Cirilo Davenport, antes que ele a desposasse. Tolerara o ato de suas núpcias com o rapaz irlandês, mas nunca renunciaria aos seus propósitos. Por último, perseverava em afrontar a situação perigosa da capital francesa, tão somente por seu amor. No íntimo, reconhecia-se capaz de todos os sacrifícios por Dom Inácio. Entretanto, verificava que ainda isso seria por causa de Madalena. A ideia de que ela pudesse sucumbir no turvelinho das provações amargas amedrontava-o tenazmente. O coração, ferido pelos cuidados, começou a perturbar-lhe os raciocínios. Passou a pensar fortemente na situação de Cirilo. Era possível que o rival nunca mais regressasse da América distante. Se tal acontecesse, consagrar-se-ia ao único tesouro da sua vida. Buscaria cativar a prima pelas maneiras generosas. Acolheria o fruto de seu enlace com o outro, com desvelos paternais. E quem sabe, talvez Madalena lhe reconhecesse a dedicação e cedesse aos seus rogos. Os maus pensamentos rondaram-lhe a mente. E se fugisse com ela para a colônia do Sul, seduzindo-a com a promessa de encontrar o marido da América do Norte? Não faltariam pretextos para isso, principalmente depois que Dom Inácio Villamil expirasse. O único empecilho a considerar, na realização do execrando projeto, seria a presença de Jacques Davenport. Mas quem podia saber o que acontecia lá em Blois? Antero de Oviedo passou as mãos pela fronte,
como se quisesse expulsar os planos criminosos que o assediavam. Diariamente, quase, atendia aos carregadores de variolosos, que vinham à cata de informações atraídos pelo sinal fatídico. Aqui não há mais enfermos, declarava invariavelmente. Certa ocasião, todavia, um deles interrogou: por que então temem permanecer numa casa tão triste? Tenho razões para proceder assim, sentenciou sem se dar por achado. As lutas prosseguiam acesas, mas na segunda noite, após as declarações do padre Borghetti, Antero tinha confirmado os dolorosos prognósticos. Corrido o dia de longos sofrimentos, o velho tio caiu em funda prostração, agonizando aos poucos. De quando em quando, Antero corria ao quarto de Madalena e voltava para junto do moribundo, que ao romper d'alva entregou a alma ao Criador. Absolutamente, só tomou as providências imediatas, aguardando o clarear do dia para atender às outras que se tornavam imprescindíveis. Doloroso pensamento acudiu-lhe ao cérebro cansado. Deixaria Madalena sozinha, febril, quase inconsciente de si própria? E os enfermeiros abomináveis? Consolou-se com a ideia de que sempre vinham à tarde e que sairia a providenciar sepultura mais ou menos condigna para Dom Inácio pela manhã, no cemitério dos Inocentes. Deixaria a porta bem fechada, tomaria providências à pressa e antes do crepúsculo tudo estaria liquidado para que continuasse enfrentando a nova fase da penosa situação. Continua na terceira parte do capítulo 4. Até lá!